Olá novamente, olá novamente. Vamos falar de um assunto agora que é incrível, é muito interessante, é muito falado, mas não fica muito claro para todo mundo como fazer, quais são os benefícios, como é que funciona, que é a parte de cultura e propósito. Todo mundo sabe, já falou de cultura de inovação, de propósito, de proposta de valor, só que como isso tudo se amarra agora? Quando a gente está falando de um negócio de verdade, né? Como é que isso tudo aqui vai funcionar a nosso favor agora? E o mais importante ali está ali na frase, ó. A razão do fazer gera mais valor do que o efeito. Então, o que está por trás de tudo que a gente faz, que é a nossa cultura, nosso propósito, agrega um valor incrível em tudo que a gente faz, e isso é reconhecido pelo nosso público-alvo. Então vamos ver isso aí com calma, tá? Primeira coisa, a gente tem que entender que o conceito de empresa por natureza é de função social. A empresa ela é uma organização que gera valor para a sociedade à medida que ela entrega produtos ou serviços, né? Então, ela está entregando valor para a sociedade. O fato que ela tem lucro no final é uma natureza própria dela, mas a gente tem que entregar valor para a sociedade como empresa e a sociedade ela percebe o valor que é entregue e o que está por trás do valor. Claro que nem sempre as intenções são 100% corretas. A gente sabe que tem de tudo aí no mundo, mas a sociedade ela observa e a gente tem que entregar o certo para ela. Nesse sentido, a gente fala de uma frase de Drucker que é sensacional, tá? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, se você não tem a cultura certa, e olha só, a gente tem a cultura que a gente pratica internamente e externamente, elas acabam sendo a mesma. Mas se a gente não consegue ter o alinhamento das coisas, se a gente não consegue ter o branding interno, no marketing interno, a gente não consegue fazer com que nossa cultura também ela permeie a nossa organização. E a cultura da organização, ela é um componente estratégico, ela é um componente que molda a estratégia, um componente que amarra a empresa. É com cultura que tudo acontece. Então, a nossa cultura como empreendedores nos faz estar aqui agora. Você imagina quantas pessoas vocês conhecem que não tem essa cultura empreendedora, que acha que a gente é tudo um bando de maluco? Talvez seja, mas a verdade é que a gente tem uma cultura diferenciada. A gente tem uma cultura que não agrada para a gente ficar trabalhando 8 horas por dia no mesmo local. Não agrada para a gente bater ponto. Não agrada para a gente prestar serviço burocrático para chefe, para estrutura, para empresa. É a nossa cultura. E a gente tem que criar a nossa cultura dentro da empresa também. Né? A gente começa com tudo muito bonito. Por quê? Porque a gente começa definindo valores e comportamentos, a gente cria todo um ambiente de trabalho, fomenta, né, toda a questão de inovação. É tudo muito legal. Só que a gente tem que começar a entender uma coisa. Peraí, quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de olhar para frente, a gente está dando alvo, está dando objetivo. Só que a nossa organização, inclusive nós mesmos, tá, gente? A nossa cultura pessoal, é ela que faz as coisas acontecerem. E estratégia, que tanto se fala, tanto se pede, tanto se cobra, a estratégia é saber para onde é que vai, é dar a direção, é ter o plano para isso. Mas é a cultura que faz a gente realmente desenvolver o plano e pôr em prática. Tá? Isso aí funciona de novo em todos os níveis, tá? Internos, externos, pessoais, intergrupais, o que vocês quiserem. Sem a cultura certa, as coisas não acontecem, tá? Pode acontecer por um breve período de tempo, de uma forma geral, a longo prazo, tudo morre, tudo acaba. E aí voltamos lá para os rudimentos da startup, né? A proposta de valor, gente. Isso aqui eu vou mostrar depois de novo em marketing que estamos falando da mesma coisa. Olha a conexão das coisas, né? Você viu que a parte de gestão conecta aqui, tudo conecta. Sua proposta de valor é o seu propósito e seu argumento máximo de venda. Poxa, então peraí. Quer dizer que o valor que eu tenho intrínseco, que rege a minha cultura, acaba de ser no marketing? É bem por aí. Esse é exatamente o princípio, tá? E as pessoas não vão comprar o que você faz, mas o que você tem por trás do fazer. A gente fala disso tanto, né? E aqui está expresso isso aí. E o cliente, ele tem o quê? O valor dele é o cliente satisfeito, é o problema resolvido, é o que está entregue, é o que ele percebe, é o que ele transparece. Não necessariamente é um bom produto. Entendem isso? Lá na parte de mercado e venda, depois a gente vai falar bastante disso. Não necessariamente a venda denota um bom produto. A venda denota valor agregado. E olha só, valor agregado. Valor agregado que transparece, transborda e transpira de uma cultura adequada. Olha como as coisas se conectam, tá? E aí a gente vai olhar assim, em primeiro lugar,
Vamos fazer um checklist. Façam um checklist da startup de vocês, se tem um alinhamento da startup com o seu propósito. Ué, como é que eu faço isso? Então, é o checklist para vocês, tá? Tá? Número um, tá? Para saber se as coisas estão funcionando como deveriam. O propósito da startup de vocês está claramente definido e comunicado? Qual é o meu propósito como empresa? Por que que eu reuni essas pessoas, essa organização, né? Qual é o problema da sociedade que eu quero resolver? Lembre, gente, lucro é consequência de resolver um problema. Não é o objetivo final, assim, o objetivo direto não é lucro. Nosso objetivo é resolver problema. Por isso que a startup ela renasce uma humanização até das empresas. E a gente tem que entender nosso propósito, nossa solução, o que a gente entrega para o mundo, está claro? Tá? Nossos produtos ou serviços atendem reais demandas da sociedade? Tá? Checklist. Tá? Comportamento e artefato reflete os valores do propósito. O que que é isso? Tudo, gente. É a fala do Instagram, é a forma como vocês se vestem, é como é o escritório de vocês. Aqui isso tudo, a Brid ela tem na natureza dela, que transparece a cultura e os valores dela. Tudo isso conspira porque o nosso cliente ele observa, a sociedade observa, e ela vai entender ou não o valor agregado dependendo do que você projeta. A cultura reforça o foco no propósito, diariamente a cultura do dia a dia está atrelada com o propósito, o mercado está percebendo e valorizando o que vocês entregam de solução? E a equipe tem motivação, está propositada, então façam esse checklist entre vocês, tá? Comece a mapear a cultura de vocês, comece a mapear propósitos de vocês. Entendo que a questão de propósito, objetivo empresarial e valor percebido, está tudo amarrado numa coisa só. Essas coisas só compõem vocês. Ah, mas o meu marketing não atinge resultados. Teu marketing não atinge resultados, provavelmente porque a cultura não está clara, o propósito não está claro, vocês não estão sendo percebidos como de valor. Lembra sempre, preço-valor. Se o mercado não percebe o valor, e o valor que o mercado percebe é você resolvendo problemas da sociedade, problemas do mercado, se ele não percebe valor, ele não paga o preço. E ali está o problema todo, tá? E a gente começa a entender, poxa, à medida que você foca em propósito, você começa a gerar artefatos e comportamentos. Olha que legal. Foca no propósito. Para atingir o propósito, o que é artefato? Gente, quando eu falo artefato, é qualquer coisa. Né? É a bagunça da tua mesa, é a coisa pendurada na parede, né? É a forma como você rabisca os vidros, é a forma como as pessoas se vestem, se falam, o próprio linguajar que é criado. Tem tudo a ver com o comportamento, tá, de vocês, que é criado, que vai criando por meio do propósito, tá? Esses artefatos e comportamentos repetidos têm uma cultura? À medida que você repete e fala disso, você está vendo que tem uma cultura, tem um jeito, ó, a cultura tem um jeito de ser único de vocês, né? Uma forma de falar, de se expressar, a piada que faz, o jeito que se trata, a forma como vocês veem o mundo. Existe uma coisa compartilhada? E aí você vai para o final. A cultura facilita a startup a focar no propósito. Você vê que o propósito gera cultura e a cultura facilita a focar no propósito. Isso tudo gera, né, uma sinergia positiva, que é percebida internamente e externamente e facilita tudo da startup de vocês. E isso é interessante mapear, por isso que lá no começo eu falei, mapeiem quais são os artefatos que vocês têm, que são únicos, exclusivos, como você diz que você tem uma cultura própria. E se você não está percebendo isso, talvez tenha uma coisa errada acontecendo. Né? A gente aqui na Bridge, a gente tem nossa cultura, tem nosso jeito de ser. E todo mundo sabe, né? É filho nosso, tem um jeito de pensar, de falar, de se portar, de ver o mundo. E isso vende ou não, né? Também depende do teu público-alvo, tá? E aí, se você vai organizar, você está buscando resultado empresarial. O resultado vem de sanar uma demanda da sociedade com produto e serviço. Resolver o problema das pessoas é percebido como valor. O valor é valorado, né? É pago, o valor é valorado. E o propósito da sua startup tem que ser resolver o problema da sua persona. Vê que não tem fuga, né? É o mesmo princípio de sempre, só que agora, de novo, nós estamos falando em questão gerencial empresarial. Organizar isso aí, documentar isso aí, acompanhar isso aí, tá? Entender que isso é importante, que exista de uma forma organizada,
tá? Não é também ser o tirano disso aí, né? Cultura é uma coisa que é bastante livre, tá? E aí você começa a fazer o seu checklist. A cultura está alinhada com o propósito do comportamento, está lá, a equipe demonstra motivação intrínseca, os artefatos estão se comunicando, a cultura promove a colaboração, a consistência. E eu acredito que esse último ali, tá? Eu trago bastante coisa para vocês se referenciarem, tá? O último é o matador. Existe uma consistência entre discurso e ações dos líderes e colaboradores. O que quer dizer isso aí? Tem um jeito, o falar e o fazer, e o mostrar, e o que é do dia a dia, tá tudo alinhado? É aquele negócio, sabe as duas caras? Todo mundo tem uma cara só, é um jeito só, é uma forma de ser só, e todo mundo se sente muito bem e transparente. Isso é uma cultura boa e positiva. Isso reflete lá depois no compliance e na governança também, tá? Então, de novo, tem que ter uma consistência. Para você saber se a cultura existe, existe consistência. Tudo se amarra bem e tudo é natural. Nada é forçado, né? Nada é obrigado. Passo um para definir isso. Você estabelece um propósito, estabelece, fala, escreve, comunica a gente, comunica para todo mundo. Nosso propósito é esse, né? Conviva. Ou vai embora. Alinha os valores. Garanta que o propósito guia as ações. Mostra que tudo que está fazendo está em relação a esse propósito. Tá? Depois, consolida. Cria os artefatos. Você não tem ainda, cria. Talvez vocês não tenham. Mostra coisas que tenham a ver com o propósito da cultura de vocês, para que isso seja natural, que seja bem visto, seja uma vitrine. Né? Que reflita isso internamente e externamente. Toda boa cultura, naturalmente, tem que ter artefatos, tem que ter coisas espalhadas pelo mundo que reflitam isso. E isso vai ajudar vocês a estimular o comportamento do dia a dia e reforçar a cultura por meio de discursos e práticas. Fala sobre isso e age com isso. E reforça que seja agido. E promove a motivação. Tá? Promove o pessoal a agir com isso. Não tem muito mistério. Primeiro, observem, documentem, entendam, promovam e continua todo o ciclo de observar. Até que vocês falam o seguinte: poxa, a gente tem um jeito único de ser, esse jeito único de ser, ele está alinhado com o nosso propósito, ele é percebido pelo nosso cliente e isso nos diferencia no mercado. Aí matou a pau. Princípio da Apple, né? Não tem nem o que discutir. Para terminar, cultura não é o que está na parede, é o que se vive no corredor. E propósito é o que mantém todos na mesma direção. Tá joia? Força para vocês, tem uma cultura muito positiva. Garantam que isso aí permeie o dia a dia da organização de vocês, que a startup de vocês cresça com uma cultura forte e com propósito. E até a próxima.